27 ao 32. Amém, irmãos? Amém. Glórias ao Senhor. E a palavra do Senhor diz o seguinte: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores e arrependidos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Irmãos podem sentar-se. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Prometo ser breve para os irmãos. Bem, irmãos, essa simples mensagem que o Senhor quer trazer ao nosso coração, ela fala de uma posição em que o povo de Deus deve se encontrar, a posição que o povo que se chama povo de Deus deve tomar, porque é verdade que o irmão ministrou agora há pouco uma palavra que falava sobre duas decisões, aonde só uma o cristão pode tomar, dois caminhos, a saber, as trevas e a luz. Mas sabemos que a própria palavra do Senhor diz que diante de nós está a vida e a morte, e o conselho do Senhor para a nossa vida é que escolhamos a vida para que possamos viver. Louvado seja Deus. Em outra palavra, em outro momento, a palavra diz que Jesus, Ele é a vida. Louvado seja Deus. Então devemos escolher a vida, devemos escolher a Cristo para que possamos viver. Louvado seja o Senhor. E esse texto fala a história de Levi. Levi, para quem não sabe, também é chamado de Mateus, discípulo do Senhor Jesus Cristo. E o texto relata que ele estava no seu serviço cotidiano, trabalhando na recebedoria, recebendo ali os impostos. E a palavra diz que Jesus passou por ele e o chamou e disse: segue-me. A palavra relata que Levi, largando tudo, levantou-se da onde ele estava e seguiu o Senhor Jesus. E o texto relata no versículo 29 que Levi ele fez um grande banquete na sua casa, porque sendo Levi um cobrador de impostos, trabalhando Levi em um cargo de recebedor, ou na recebedoria, Levi ele era bem de vida, ele tinha boas condições, ele tinha um certo poder aquisitivo e de influência. E a verdade é que a palavra mostra que Levi preparou esse grande banquete para que o Senhor Jesus viesse ter com ele na sua casa. E a palavra também relata que havia ali uma grande multidão de publicanos. Em outros textos mostra que tinha publicanos e pecadores. E a verdade, irmãos, é que a casa de Levi simboliza para nós, irmãos, a nossa vida, a vida do próprio Levi, porque a sua casa reflete o que você é. Na sua casa tem coisas que você gosta. Na sua casa ela é arrumada do jeito que você quer, porque ela é a sua casa. E da mesma forma, irmãos, é a nossa vida. A nossa vida tem coisas que nós queremos. A nossa vida tem coisas que nós gostamos. Comportamos a nossa vida da forma que nós gostamos que ela seja.
Isso é verdade, não podemos combater contra isso, mas a palavra fala que na vida de Davi, na vida de Levi, ou seja, na sua casa, e isso aqui era uma coisa cotidiana para Levi, por isso que retrata a vida dele, sendo ele cobrador de impostos, ele tinha amizades com essas pessoas, e essas pessoas eram pessoas de má fama, mas só que Levi ainda assim, ele deu um grande banquete, e ele convidou a Cristo, louvado seja Deus, para participar daquele banquete. E Cristo foi ter com Levi. E a verdade, irmãos, é que sendo da mesma forma nós, a casa aonde o Senhor vem habitar, a palavra relata que sendo nós ainda pecadores, louvado seja Deus, Ele deu a vida por nós, louvado seja o Senhor. Ou seja, irmãos, a nossa vida, da forma que era, cheias de publicanos, cheias de pecadores, cheias de erros, cheias de falha. Um dia, louvado seja Deus, nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e Ele não ligou para o que estava dentro de nós. Louvado seja Deus. Foi Ele mesmo que disse: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele não se importou de como nós estávamos, de como estava o nosso coração. Ele sabia que dentro de nós havia pecados, Ele sabia que no nosso ser havia erros, mas Ele não se importou, louvado seja Deus, porque o que Ele queria é que a porta fosse aberta, louvado seja o Senhor. Ele queria entrar, porque Ele veio para habitar no homem, louvado seja Deus. Toda a palavra mostra a intenção de Deus de vir habitar no homem. Louvado seja o Senhor. A palavra mostra que o Senhor Jesus relata que o desejo dele é Ele e o Pai vir habitar em nós, para que nós não sejamos casa vazia ou casa de demônios, mas para que nós passemos a ser templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. E o Senhor, Ele não se importou se na casa de Levi se encontravam homens de má fama. Era o que tinha dentro de mim e de você, irmãos. Era coisas de má fama, era prostituição, era adultério, era bebedices, era drogas e vícios. Mas o Senhor Jesus não se importou por isso, louvado seja Deus. Ele não fez acepção de mim e de você. Ele veio habitar em nós, louvado seja o Senhor, porque o que Ele queria era a porta aberta. Levi abriu a porta para ele, louvado seja Deus. E ele veio ter com Levi, louvado seja o Senhor. Ele veio ter comigo e com você, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E a palavra mostra que alguns ficaram murmurando, alguns ficaram reclamando, como se Jesus não soubesse o que iria estar lá dentro, como se Jesus não soubesse o que estaria dentro de mim e de você, que o pecado habitava em nós. Mas em outro momento, a palavra conta a história de uma mulher que perdeu a dracma. E essa mulher, a palavra diz que acendendo ela a candeia, acendendo a luz, ela começou a varrer, a limpar e a procurar até que achou. E a verdade, irmãos, é que Jesus, Ele não se importou de como estava dentro de nós. Ele sabia que tinha trevas em mim e em você. Ele sabia que tinha coisas de má fama habitando dentro de nós, que tinha escuridão, que tinha lixo, mas Ele não se importou, porque o primeiro passo para que uma nova criatura seja gerada é a luz ser acesa dentro da casa, louvado seja Deus. E uma luz brilhou no nosso caminho, e não só no caminho, ela brilha hoje
dentro de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. O que antes era de má fama se torna, pela presença do Senhor, em uma nova criatura. Louvado seja Deus. Uma nova história escrita. Antes Levi era recebedor. Antes ele era como aqueles outros, publicano, gente de má fama. Glórias a Deus. Mas agora Levi, pela presença do Senhor na sua casa, os ensinamentos de Deus na sua vida, ele se torna discípulo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor ele só precisa que nós estejamos com a porta do nosso coração aberta. Ele sabe, irmãos, que às vezes a gente vai cair. Ele sabe que às vezes vai faltar forças para a oração. Ele sabe que às vezes a gente não vai ler a palavra. Ele sabe que às vezes a gente vai negar o jejum, a gente vai quebrar. Mas Ele quer que a porta esteja aberta para que Ele continue, glórias a Deus, modificando o que está dentro. Louvado seja o Senhor. Para que os outros que antes diziam, era assim, agora só quer ser crente, vão testemunhar. Esse aí é servo de Deus, louvado seja o Senhor. O mundo verá, porque a palavra diz que a terra geme, o mundo geme, na expectativa de que os salvos se revelem, louvado seja Deus. E nós somos esse povo, irmãos, e isso não é mérito nosso, porque se fosse pelas nossas próprias pernas, pelo nosso próprio esforço, ainda existiriam apenas coisas de má fama dentro de nós. O nosso coração ainda estaria cheio de rapina, estaria apenas como sepulcro caiado, onde a gente só iria conseguir limpar por fora, mas uma luz que brilha dentro de nós, é ela que limpa o que está por dentro, louvado seja Deus, é ela que tira os publicanos que existiam em nós, é ela que tira os pecadores, os erros e as falhas que existiam dentro de nós, louvado seja Deus, e nos torna agora limpos por dentro. Para o que é limpo por dentro, vir para fora, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Muitos ficaram murmurando, não faz sentido, ele está habitando com quem não presta. Ele entrou na casa de um pecador, de um publicano, de um cobrador de impostos. Mas só que Levi não estava nem aí, porque ele sabia muito bem quem foi que disse a ele: segue-me. E hoje nós conhecemos aquele que disse para nós: pega a tua cruz e segue-me, louvado seja Deus. Nós o conhecemos, louvado seja o Senhor, porque Ele se revelou, louvado seja Deus. A luz brilhou no coração ao povo que antes estava sentado nas trevas. Uma luz brilhou, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. E é Ele, irmãos, quem faz a limpeza interior do nosso coração. A gente fica sempre na expectativa de um ano novo. Nesse novo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me comportar assim. E toda vez a gente acaba se frustrando, porque isso são promessas humanas, são promessas que nós queremos enganar a nós mesmos, achando até que um ano novo tem poder de mudar o nosso comportamento, mas não tem, porque só quem tem o poder de nos mudar é o Senhor Deus, louvado seja o Senhor. Só Deus ele pode mudar o nosso interior, irmãos. Só Deus ele pode mudar a fama do que está dentro da casa. Só Deus ele pode mudar o comportamento do que está dentro de nós. Louvado seja Deus. Não é esperar para que um ano novo venha, para que nesse novo ano eu vou começar a ler a Bíblia, nesse novo ano eu vou fazer jejuns, eu vou orar, como se só fosse esperar o Senhor da capacidade quando o ano começasse. Isso não existe, irmãos. O Senhor nos capacita hoje, louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos.
O Senhor, certa vez, passando em um canto, ele viu um homem chamado Zaqueu, que correu para cima de uma planta, de uma árvore, para poder ver o Senhor Jesus Cristo. E ele disse a Zaqueu: Zaqueu, desce daí rápido, porque hoje, louvado seja Deus, eu vou, louvado seja o Senhor, entrar na tua casa, eu vou jantar contigo. E no final daquela reunião ele diz: hoje chegou salvação a essa casa, louvado seja Deus. E quando Cristo entrou em nós, irmãos, nós nos tornamos essa casa onde habita a presença do Senhor, louvado seja Deus. E hoje Ele já está em nós. Precisamos dar espaço para que Ele nos dê condição de alcançar o que só por Ele nós podemos alcançar, louvado seja Deus. A vida de oração, às vezes a gente quer alcançar apenas pelos méritos humanos, que foi ministrado outro dia, que é Deus que dá condição para nós, e às vezes a gente está buscando condições em nós mesmos. Mas cada um de nós já tem experiência de, no momento de fraqueza, de quando não conseguíamos mais, clamamos ao Senhor e Ele restaurou, louvado seja Deus, restaurou a oração, restaurou o jejum. Cada um de nós tem experiências de que quando se clamou ao Senhor, quando se entregou a vida a Ele de fato, louvado seja Deus, quando entendeu que Ele não está mais do lado de fora, mas que a porta foi aberta e Ele passou a habitar dentro da casa que é a nossa vida, aí aconteceu diferente, irmãos. Louvado seja o Senhor Deus. Esse texto relata a vida de um cristão, quando o Senhor Jesus Cristo se encontra com ele, dentro dele só existe rapina, só existe pecado, só existe coisas de má fama, mas o Senhor Ele não faz acepção de pessoas. Por acaso o Senhor não sabia que o que habitava em nós era o pecado? Ele sabia, irmãos, porque Ele mesmo que criou todas as coisas, louvado seja Deus. Ele criou a mim e a você, e Ele criou a nós para nós sermos dele, louvado seja Deus. E foi por isso que Ele fez questão de entrar na nossa vida, sendo nós ainda cheios de pecados, sendo nós ainda cheios de falhas. Louvado seja o Senhor, Ele não rejeitou. Ainda que muitos outros venham apontar para nós, dizendo é ignorante, é não sei o quê, ou tanto faz e só quer ser crente. Não é só quer ser crente, louvado seja Deus, é ser filho do Senhor, louvado seja Deus. Cheios de falhas por dentro, irmãos, é a nossa realidade, cheios de erros, cheios de timidez. Mas o Senhor ainda assim, Ele não nos lança fora, louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor não rejeita um coração contrito, louvado seja Deus. O Senhor, Ele aceita aquele que se arrepende diante dEle, glórias ao Senhor, dos seus pecados. E a palavra diz, no versículo 31, e Jesus respondendo, os que murmuravam contra Ele, disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Foi assim, irmãos, que nós nos encontrávamos, porque as coisas de má fama que habitavam dentro de nós nos deixavam doentes, mas eram doentes espirituais. E muitos nesse momento têm adoecido, têm enfraquecido, porque coisas de má fama têm voltado a habitar no coração do homem, e a humanidade tem se perdido da forma que nós vemos se perdendo, tem caminhado para o precipício, cegos guiando cegos e caindo ambos nos buracos da vida, louvado seja Deus. E a palavra diz que o Senhor veio para os enfermos. Éramos nós enfermos espiritualmente, e Ele conclui dizendo: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores e arrependidos.
É a condição, irmãos, em que nós nos encontramos. Quem de nós pode se orgulhar de alguma coisa? Onde a palavra mesmo nos diz que se quisermos nos orgulhar, nos orgulhemos de Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Porque isso sim nos dá orgulho e alegria, mas a nossa realidade é pecadores, porém arrependidos, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Como é bom, irmãos, saber que o Senhor, Ele não nos lança fora. Saber que o Senhor, Ele não nos rejeita. E quando nós erramos e falhamos, a palavra diz: filhinhos, não pequeis, contudo se pecardes, vós tendes um advogado, louvado seja Deus, a saber, Cristo, que intercede por nós à destra do Pai. Louvado seja o Senhor. Que quando nos apresentamos a Ele, reconhecendo a nossa condição de pecadores, arrependidos dos nossos erros e das nossas falhas, Ele tem perdão para nós, louvado seja Deus. Ele veio para nos resgatar, irmãos. Ele veio para nos salvar. Ele veio para habitar dentro de nós, não levando em conta o que nós tínhamos dentro de nós, não levando em conta os nossos erros e as nossas falhas, porque tudo isso o Senhor Ele jogou no mar do esquecimento, louvado seja Deus. E hoje em Cristo, louvado seja o Senhor, Jesus, Ele nos transforma em uma nova criatura, em uma nova casa, não mais habitação de demônios, não mais templos pagãos, como antes éramos, mas agora templo e habitação da presença de Deus, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Como é bom, irmãos, saber que o nosso Deus, Ele está à porta do nosso coração. Sempre, sempre Ele está à porta, porque às vezes a gente quer dar as costas para o Senhor, às vezes a gente quer chutar o pau da barraca, às vezes não faz sentido vir todos os cultos, às vezes não faz sentido orar, não faz sentido jejuar, porque às vezes as coisas de má fama querem voltar, mas quando o pecador se arrepende dos seus pecados, louvado seja Deus, a palavra diz que Cristo, Ele é a porta, glórias ao Senhor, que está aberta para a eternidade, louvado seja Deus. Cristo, Ele é a porta onde nós saímos e entramos, e nele nós encontramos alimento, louvado seja o Senhor. É Ele que nos chama para viver na presença dEle, porque foi Ele que nos criou para sermos dEle, louvado seja o Senhor. E Ele sabe, irmãos, tudo que habita dentro de mim e de você. E contudo, Ele ainda não nos deixa sozinhos, louvado seja Deus. Porque foi Ele mesmo que nos garantiu que Ele não nos deixaria órfãos, mas que estaria conosco em todos os dias, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Essa é a breve palavra, irmãos, que eu tinha para os irmãos, que o Senhor tinha para os irmãos nessa noite. E mesmo, irmãos, o nosso coração se encontrando em dificuldades, mesmo o nosso coração, às vezes, querendo voltar para as coisas de má fama, o Senhor, Ele não vai desistir de nós. O Senhor, Ele não vai voltar atrás com a sua palavra, porque foi Ele mesmo que garantiu que de todos que foram dados a Ele, nenhum se perdeu, mas todos foram salvos, louvado seja o Senhor. Amém.